Estamos no ar com esse episódio do Ambienta. Você está disposto ou está disposta hoje, meu bem? Pois ponha-se, porque está começando mais um Ambienta, seu podcast sobre economia ambiental, onde você entende como a economia se conecta à ecologia e às políticas públicas ambientais da atualidade. E o que mais a gente tem hoje é exatamente isso, que é a tentativa de juntar economia com ecologia dentro das políticas de governo como um todo, não só dentro do Ministério do Meio Ambiente, mas também dentro de outros ministérios, na tentativa de fazer o meio ambiente um perpasse aí de todas as políticas que finalmente está começando a acontecer dentro dessa minha pesquisa aí que eu comecei a fazer justamente para este episódio. Eu vi que estamos começando a dar passos, mas apesar disso eu acho que estamos começando a dar passos muito tardios, visto a celeridade como as alterações climáticas estão acontecendo, mas não só as alterações climáticas, como as consequências das alterações climáticas estão acontecendo no mundo como um todo, né? Não só no Brasil, mas como um todo, principalmente com relações a eventos extremos e o impacto desses eventos extremos no território, como a gente viu aí no Brasil com relação a Minas Gerais e como a gente viu, por exemplo, em Portugal. Eu estava lá em Portugal no início do ano, a gente teve, não sei se foi noticiado aqui no Brasil, mas a gente viu grandes inundações, Portugal inteiro choveu muito, 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 muito mesmo, então a gente teve grandes inundações, casas inundadas, assim, Portugal ficou debaixo d'água durante um mês inteiro, praticamente. Então, justamente por causa dessas consequências que a gente está vendo mais agravadas, né, por causa desses eventos extremos, eu acho que a gente está tomando algumas ações um pouco devagar, um pouco lentas, e tudo isso tem a ver com politics, né, que influenciam nas policies, ou seja, a gente está mostrando que tem a questão da politicagem que está influenciando em fazer políticas públicas, né? Que é justamente o politics que influencia o policy, que são as políticas públicas, né? Por isso que eu quis trazer, e quem escolheu esse tema, gente, foram os meus assinantes maravilhosos. Um beijo para vocês, eu amo vocês de coração, que vocês permitem que eu continue, porque se não fosse você eu já teria desistido há muito tempo atrás. Por isso que às vezes eu não consigo ter essa regularidade que eu gostaria, mas agora, gente, que eu já fui para lá, já fui para cá, já fiz mentoria até de podcast, eu já decidi realmente voltar de vez com o podcast de 15 em 15 dias. Então teremos podcast de 15 em 15 dias, voltarei ao 15 em 15 dias ao vivo e em cores, exclusivo para assinantes. Os assinantes também terão newsletter, porque foram eles que escolheram, então esse mês eles terão newsletter uma vez por mês, vão acompanhar os episódios ao vivo e, por consequência, vão receber esses episódios sem edição antes de todo mundo. Não é verdade? É uma coisa maravilhosa. E para quem não é assinante, vai receber na terça-feira. Então os episódios vão mudar o dia em que vão ser colocados nas plataformas digitais, né? Então, tanto no YouTube quanto no Spotify, eu vou subir os episódios nas terças-feiras às 19 horas. Então, como eu voltei e estou conseguindo reorganizar minha vida, gente, porque eu tenho TDAH, né, além de outra neurodivergência, então sou uma pessoa neurodivergente, para conseguir me reorganizar e colocar essa rotina aí no lugar, demorou, mas estamos aí, né? Então estamos aí com força total, como eu falei, graças aos meus assinantes que não deixaram de desistir, então muito obrigada. Então, como eu falei, esse episódio, o tema foi escolhido por eles, que é justamente, eu coloquei uma enquete no nosso grupo do WhatsApp, que se você é assinante, você está no grupo do WhatsApp, eu sempre fico colocando coisa lá, áudio, a gente às vezes bate um papo, o povo é meio tímido, não conversa muito comigo não, eu que falo mais sozinha lá mesmo, mas eles sempre que podem interagem comigo e respondem as minhas enquetes. Então eu coloquei uma enquete com 3 temas possíveis. Eu coloquei uma enquete, o que vocês querem ouvir na próxima semana, se vocês querem ouvir quais são os programas do governo que tem economia ambiental no seu core, no seu núcleo. O segundo é qual é a interferência, na verdade, qual é
a ligação entre economia ambiental e essa guerra do Trump que está rolando aí. E a terceira coisa é por que o Ibanez colocou bens públicos, e o que são bens públicos, né, etc. Por que o Ibanez colocou bens públicos como garantia do BRB, no caso MAST, né? Então, desses 3 temas, eu pedi para eles sugerirem outro, e esse tema de programas ambientais do governo que tem economia ambiental no seu core, no seu núcleo, foi selecionado. Então, estamos aqui com este tema maravilhoso. Então, vamos começar antes que eu comece a falar um monte de coisa e esse episódio tenha 1 hora de duração, não é verdade? Se você tiver dúvidas sobre esse conteúdo, você pode comentar aqui embaixo nos comentários no YouTube ou mesmo no Spotify, ou você pode mandar um e-mail para ambientapodcast@gmail.com. Se você quiser me convidar para palestras, para dar cursos, treinamentos sobre esse tema, você também pode mandar e-mail para ambientapodcast@gmail.com. Beleza? E eu também vou deixar aqui embaixo um link para você baixar um e-book sobre o beabá de economia ambiental, que eu falo lá um pouco sobre o início da economia ambiental, o que é economia no meio ambiente, etc., que eu falei um pouco no episódio anterior, e também sobre o que é bioeconomia, economia circular e etc., que também está na moda e que a gente vê um pouco disso nessas políticas ambientais que eu vou contar. Então, no Brasil, eu selecionei alguns programas, principalmente os mais atuais, porque os mais atuais estão dando uma mistureba, e justamente por dar essa mistureba, a gente consegue aí entender melhor a entrada da economia, não só a entrada da economia ambiental, mas também a entrada do meio ambiente em diversos programas, não só dentro do Ministério do Meio Ambiente, mas também dentro de outros ministérios, né? Quando eu vou mostrar aqui em 2 ministérios, além do Ministério do Meio Ambiente. E aqui eu não estou falando só de leis e normas, eu estou falando de planos e programas mesmo, governamentais, que dentro desses planos e dentro desses programas você tem diversas leis e diversos mecanismos e até instrumentos que estão ali dentro funcionando, na verdade servindo como ferramentas para que esses planos e programas funcionem como um todo, né? Então, assim, alguns colocam o meio ambiente no seu core. E aí eu selecionei os principais programas dentro dessa característica, eu vou citar eles e vou dar alguma descrição para vocês, depois eu vou falar o porquê que eles têm isso no seu core e a gente vai destrinchar um pouco cada um dos seus instrumentos e vou abrir aqui para dúvidas para quem está ao vivo. De novo, se você tiver dúvidas, você vai colocar aqui embaixo para mim, por favor, tá? Então, vamos lá. Os principais que eu selecionei nessa categoria, a gente tem o Plano de Transformação Ecológica no Brasil, que é liderado pelo Ministério da Fazenda, mas não tem só o Ministério da Fazenda, tá? Então, este é um plano que envolve outros ministérios também, mas ele é liderado pelo Ministério da Fazenda, que é um plano central para a estratégia federal de mudança de estratégia como um todo. Por que isso é transformação ecológica? Basicamente, para uma transformação também energética, tá? E de consolidação também da bioeconomia. Esse plano de transformação ecológica, ele visa reformular a economia brasileira para transformá-la verde, de baixo carbono e mais inclusiva socialmente, né? Abrangendo áreas como bioeconomia, transição energética, economia circular e finanças sustentáveis. Só que eu vou falar uma coisa para você que inclusive está no e-book que eu vou disponibilizar aqui embaixo, né? Vai estar na descrição deste vídeo e também deste episódio, que é o seguinte: a bioeconomia não surgiu da economia ambiental. Ai, que choque! Pois é, a bioeconomia surgiu de 2 lugares diferentes, então ela tem um surgimento de 2 lugares diferentes. Ela tem o surgimento da economia ecológica, principalmente fundamentado num economista chamado Georgescu Reagan. Eu não sei falar o último nome, tá, gente? Se não for assim, por favor, me corrija. E a gente tem também a origem da bioeconomia de um outro braço, que é da genética, que é uma tentativa dos geneticistas de falarem assim: vamos tornar essas descobertas, essas transformações, essas potencialidades dentro da biologia em termos de diversidade genética em valor, porque isso tem valor, basicamente é isso. Então veio da própria biologia,
essa bioeconomia. E muita gente confunde achando que bioeconomia veio da economia ambiental e não veio, meu amor, tá? Veio da economia ecológica e veio da genética da biologia. Então, neste e-book eu explico um pouquinho a origem com a referência lá. Se vocês querem que eu faça um episódio somente sobre bioeconomia, você fala assim, Carol, eu quero um episódio sobre bioeconomia. Então, você vai colocar aqui embaixo, por favor, nos comentários para mim. Tá bem? O outro programa é a Plataforma Brasil de Investimentos Climáticos e para Transformação Ecológica, que chama BIP, que é parte do plano de transformação que visa atrair investimentos nacionais e internacionais para projetos de combate à mudança climática e promove a sustentabilidade, que também vão estar dentro aí do Plano Clima, que é esse novo Plano Clima, que eu ainda não tive a oportunidade de ler, que se vocês também quiserem um episódio só sobre isso, também, por favor, coloquem nos comentários. Muito bem, o terceiro programa é o Programa de Crescimento Verde, que é liderado pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, e o foco é conciliar o crescimento econômico com a redução das emissões de carbono, do controle de desmatamento e o uso sustentável dos recursos naturais, com a governança centrada no Comitê Interministerial sobre Mudança do Clima e Crescimento Verde, sendo que a liderança desse comitê interministerial é do Ministério do Meio Ambiente. Como vocês estão vendo, quase todos esses planos, exceto da plataforma, porque é uma plataforma Brasil, e da plataforma é para você centrar investimentos, e a partir do momento que você centra investimentos ali da questão sustentável, você precisa ter uma outra coisinha que já eu vou falar. Você vê que você tem o Ministério Central, mas você tem aí vários outros ministérios participando disso, né? Então, quase sempre é um plano, ou são planos e programas interministeriais, porque a gente não consegue mais fazer nada sozinho, e ainda bem que a gente está conseguindo permear o meio ambiente dentro dessas outras questões governamentais e outros programas dentro do governo, não só dentro do meio ambiente. O outro programa é o Agro Brasil Mais Sustentável, que é focado na agricultura, que visa o quê? Fortalecer a sustentabilidade no campo, para promover práticas agrícolas de baixo carbono e dar subsídios justamente para quem produz a agricultura com essas práticas de baixo carbono e o uso de tecnologia para você aumentar a produtividade sem degradar o meio ambiente. Então, você dá subsídios e créditos para as pessoas que conseguem ter uma alta tecnologia, mas que alta produtividade, mas com baixo carbono, mantendo as mesmas emissões, né, que mantinham antes, sem aumentar essas emissões, né, e sem degradar mais o meio ambiente. Esse é liderado pelo Ministério da Agricultura, se não me engano, na verdade é dele, mas eu já vou falar cada um. O outro programa é o programa Floresta Mais Amazônia, que deu um boom nesse ano. Esse ano na verdade, o start de lançamento foi o início do lançamento foi ano passado, mas principalmente na COP, né? E aí esse ano é que as coisas estão começando a andar. E o programa Floresta Mais Amazônia é uma iniciativa que tem como objetivo destinar recursos para preservação e recuperação de florestas, principalmente na Amazônia Legal. Lembrando que a Amazônia Legal não envolve só o estado da Amazônia, o estado do Amazonas. É todo o bioma amazônico, que aí a gente tem toda a região norte ali envolvida e um pouquinho da região nordeste, né, ali no Maranhão também. Então, essa iniciativa é preservação de recuperação de florestas com foco em PSA, Pagamento de Serviços Ambientais, que é um instrumento econômico na região amazônica. Eu preciso fazer um adendo grande aqui. Saiu nessa semana, inclusive eu vou fazer hoje um vídeo, acompanha aí nas minhas redes, mas eu vou republicar na rede do @Ambienta Podcast. Mas se você quiser acompanhar na minha rede também, @Carolinidades, vai lá que eu estou falando bastante sobre economia ambiental. Então, saiu um vídeo do próprio Ministério do Meio Ambiente falando que estão conectando mais ecologia com economia.
Tudo bem, na verdade, eles fizeram, na verdade, essa conversa. Eu discordo que eles fizeram essa conversa, eu concordo que eles estão começando a fazer essa conversa por meio desses programas. Só que a gente ainda precisa saber se esses programas vão ser eficazes ou não, efetivos ou não, e como que isso vai funcionar, principalmente quando a gente tem ministérios que encabeçam esses programas que não são ministérios do viés aí, digamos, ambiental, né? Então a gente precisa ver como que isso realmente vai funcionar na prática. Além disso, e uma coisa que eu sempre bato na tecla eles falam que por meio de instrumentos financeiros esses programas estão funcionando, que juntaram ecologia com economia. Não são instrumentos financeiros, meu amor. São instrumentos econômicos, como, por exemplo, o PSA, como, por exemplo, o mercado de carbono. Esses dois instrumentos de política são instrumentos econômicos e a gente precisa parar de falar que são instrumentos financeiros e a gente precisa, de uma vez, entender que instrumentos financeiros é uma coisa, instrumentos econômicos são outra coisa completamente diferente. E é exatamente sobre isso que eu vou falar no episódio. No vídeo. Porque se eu falar isso hoje no episódio, gente, esse episódio vai durar 3 horas de duração. Voltando aos programas, nós temos as políticas estaduais de incentivo, mas esse não é um programa específico do governo, esse é um programa, na verdade mas é disseminado nos estados, né, que a gente tem, por exemplo, o estado de São Paulo e Espírito Santo. Eu não vou focar tanto ele, mas eu só trouxe aqui para mostrar para vocês que eles existem, que são estados que têm adotado políticas específicas, como política estadual de fomento aos investimentos em negócios de impactos socioambientais no Espírito Santo e o Acordo Verde de São Paulo, que foca na recuperação ambiental e na economia circular. Então, são programas estaduais que meio que derivam de programas, podem derivar de programas governamentais ou que são mesmo liderados pelo próprio Estado. Voltando aos programas de governo, nós temos o zoneamento ecológico econômico. Esse é um dos grandes, mais antigos, assim, é um programa que tem em seu core, em seu núcleo, o quê? Ele tem qual que é o principal instrumento? O instrumento é um instrumento regulatório que é justamente de determinação, falando assim, aqui você pode fazer atividade econômica, aqui não, porque aqui é uma unidade de conservação, aqui precisa ser preservada. Ali é uma APA, é uma área de preservação ambiental que tem restrições, ali é uma área de preservação permanente, né? Então, assim, é um zoneamento ecológico e econômico, que é um instrumento de planejamento territorial que orienta o desenvolvimento sustentável, definindo atividades econômicas compatíveis com a preservação de cada bioma, como eu falei. Então, por que todos esses programas que eu listei têm a economia ambiental no seu núcleo? Então, a gente vai entender por que esses programas têm economia ambiental no seu núcleo. A resposta está no problema principal, que são a geração são falhas de mercado. Se existem falhas de mercado, a gente precisa de uma regulamentação de instrumentos que façam com que essas falhas de mercado sejam reduzidas. E para entender melhor falhas de mercado, se liga no meu Instagram, @carolinedades. Eu sempre também vou repostar no @ambientapodcast para a gente entender melhor sobre isso. Mas esses principais instrumentos têm questões como assimetria de falhas de mercado, como geração de externalidades negativas, em que gera custos sociais que não estão internalizadas nos custos de produtividade, nos custos de produção. Nós temos as questões dos bens públicos, que às vezes não são respeitados e tem aí os caroneiros, né, que pegam. Nós temos também as questões de assimetria de informação, em que você tem os consumidores de determinados bens e serviços que não têm uma informação correta o suficiente, e aí você tem uma vantagem para quem está oferecendo esse serviço de, às vezes, omitir ou de cobrar mais por isso. Então, o mercado por si só não precifica corretamente, né, o clima, a biodiversidade e os serviços ecossistêmicos. Esses programas que eu falei,
eles existem para corrigir essas falhas de mercado, como, por exemplo, externalidades, bens públicos, a questão de responsabilidade pelo uso da terra, né, e a determinação de... Ai, gente, eu esqueci uma palavra, mas já ela volta. E essa questão de diminuição de assimetria de informação, né? Então, cada um desses programas faz com que exista uma combinação diferente de instrumentos clássicos de economia ambiental. Então, os 3 grandes grupos eu separei aqui de instrumentos utilizados foram instrumentos de comando e controle, né, que é da primeira geração, que são os instrumentos regulatórios por normas que proíbem ou autorizam determinada área, como, por exemplo, o zoneamento ecológico econômico, é o exemplo mais puro de um instrumento de comando e controle, em que ele define juridicamente o que pode e o que não pode ser feito em cada território. Então, ele cria justamente, fala assim, aqui você pode usar o solo para agricultura, aqui você pode usar o solo para indústria, aqui não, aqui é uma unidade de conservação, né? Então, a outra coisa é o Código Florestal. O Código Florestal, ele é o quê? Ele é uma âncora, por exemplo, para o Agro Brasil Mais. Então, quem está dentro do programa Agro Brasil Mais, ele tem que seguir o Código Florestal, que inclusive, dentro do próprio Código Florestal, a gente tem um instrumento econômico, um instrumento de segunda geração, que é quem? É o pagamento por serviço ambiental, que ele foi inserido em 2012, por causa de uma grande pressão aí, política e também do próprio agro, por causa de uma falta de cumprimento das APPs e das reservas legais, né, porque eles queriam que fosse pago para que isso fosse cumprido. E aí, por causa de várias medidas provisórias que tiveram ao longo desse tempo, né, principalmente na década de 90 até a década de 2000, em 2012 eles conseguiram aprovar o Código Florestal com esse instrumento econômico de segunda geração, que é o PSA, que também ajuda, que também pode ser utilizado também no Agro Brasil Mais, que também funciona da mesma forma, que funciona das duas formas, tanto como comando e controle, como instrumento econômico, dependendo do instrumento que está sendo utilizado, tá? Então, o Estado impõe um resultado diretamente proibindo ou concedendo determinado uso. O segundo instrumento pode ser um instrumento econômicos ou instrumentos de mercado, digamos assim, que põe incentivo sobre preço ou sobre pagamentos, né? Então, é aqui que a gente tem mais uma modernidade dentro dos instrumentos da economia ambiental, que a gente, por exemplo, tem no primeiro programa que eu citei, que deixa eu voltar lá que eu já esqueci, que é o Plano de Transformação Ecológica do Brasil, que ele fala sobre precificação de carbono, ele fala sobre bioeconomia, ele fala sobre transição energética. Então, tudo isso a gente está falando da nova lei, que é a lei SBCE, Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões de Gases de Efeito Estufa, que é conhecido como nossa Lei de Mercado de Carbono. Então, SBCE é o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões de Gases de Efeito Estufa, que é, de novo, conhecido como nossa Lei de Mercado de Carbono. Então, esse plano tem justamente isso como foco, tem pagamentos por serviços ambientais, o Floresta Mais também tem pagamentos por serviços ambientais, que são instrumentos econômicos que visam pagar os proprietários de terra que conseguem conservar ou mesmo até reflorestar, que também tem um pedaço de reflorestamento no Floresta Mais, reflorestar aquelas áreas que não estão florestadas ou que foram degradadas, né? A gente tem também o Agro Brasil Mais, que usa um crédito subsidiado, que é o ABC+, que é um subsídio diferenciado para aqueles que conseguem provar que usam práticas de produção de baixo carbono, né, ou que consegue produzir esse estoque de carbono sem produzir mais poluição ou de baixo custo e mesmo assim manter a produtividade. Então são instrumentos que a gente chama de segunda geração, são instrumentos econômicos, são instrumentos mais modernos e que também, não sei se vocês conseguem observar,
que são planos e programas de governos mais modernos também, que são programas recentes. Né? Além disso, a gente tem o CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, que faz também rastreamento por satélite, né? Então, isso já é possível fazer, que foi colocado recentemente dentro do Código Florestal, que é uma coisa muito tecnológica, aí foi colocado. Nós temos a taxonomia verde, também do Plano Tecnológico Ecológico, e também da questão da plataforma de investimentos para o clima. Precisa saber da taxonomia verde, que também é algo novo. A taxonomia verde fala sobre o quê? Fala quais são os serviços, quais são os trabalhos verdes, digamos, dentro dessa temática de economia verde que a gente quer implementar no Brasil, uma vez que isso também já está sendo implementado na União Europeia, às vezes também está sendo implementado nos Estados Unidos. É uma pressão para que o Brasil também faça parte disso, desenvolva a própria taxonomia verde, uma vez que o Brasil tem uma biodiversidade do planeta, né? E também para que a gente consiga fazer comércio, já que a gente tem essa comunicação aí de comércio União Europeia, Mercosul, essa junção, para que a gente tenha mais financiamento, mais acesso a mercados. Isso está fazendo uma diferença muito grande hoje nesse processo de relações internacionais e de comércio internacional do Brasil. Tá? A plataforma de investimentos climático é um exemplo mais sofisticado, né, e tecnológico. Assim, ele tem um mix de finanças com uma ferramenta de recursos públicos concessivos, com uma taxa menor, garantia governamental, que serve para alavancar capital privado em projetos públicos, né, que tem externalidades positivas, mas retorno privado insuficiente. Então, assim, é aquilo que, se eu consigo provar, por isso que tem a taxonomia verde, se eu consigo colocar um determinado programa, um determinado plano, um determinado bem e serviço, como determinada categoria dentro da taxonomia verde, provar que ela produz uma determinada externalidade positiva. O que é uma externalidade positiva? É um benefício social para todos, em que, por exemplo, se eu estou preservando uma grande área ambiental de conservação, e que eu consigo, que aumenta a produtividade, aumenta a quantidade, a qualidade de água, aumenta a infiltração de água, aumenta o estoque de carbono, aumenta a produção de oxigênio, por exemplo, né? Já que aumenta o estoque de carbono, aumenta a produção de oxigênio, consequentemente, porque é feito pelas plantas. Então, se eu consigo, isso são externalidades positivas de uma determinada ação, então isso pode trazer mais financiamento. Então, como que o Brasil vai mostrar para o outro que é possível trazer esse financiamento se eu tenho esse tipo de projeto funcionando? Eu vou trazer como? Vou trazer por essa ferramenta, não é? Pela plataforma de investimentos climáticos. Que maravilhosa! Muito obrigada, sua linda. Você é linda, maravilhosa. Obrigada. Beijo. Então, isso é o quê? Isso já é também de segunda, terceira geração, porque é uma coisa muito mais tecnológica, que são questões voluntárias que são colocadas ali, né? Então, é uma lógica econômica unificadora que traz também uma lógica ambiental. Então, todos esses programas partem do mesmo diagnóstico da economia ambiental, que são falhas de mercado, que está rolando falhas de mercado, que o preço que hoje existe no mercado, por quê? Porque os preços hoje que tem no mercado não refletem questões ambientais. Se não reflete questões ambientais, o governo precisa interferir com suas regulações, com instrumentos econômicos de primeira, segunda, terceira geração. Então, principalmente todos esses programas novos que o Brasil, que o Brasil está colocando agora, tem justamente no seu núcleo a economia ambiental, e que ótimo, né? Que traz também o meio ambiente e a ecologia para perpassar. Então, todos esses programas passam desse diagnóstico, né? Que os preços de mercado estão errados ou equivocados, né? Que não incluem o custo ou valor ambiental. Então, a diferença entre eles é em como que eles podem corrigir esse preço,
né? Como que eles podem corrigir este valor, né? Se proíbe diretamente, que é o caso da política de zoneamento ecológico e econômico, ou se taxando e subsidiando, como é o caso do ABC+, reforma tributária ecológica, que é o caso do plano tecnológico ecológico, se é criando mercados novos, como é o RED+, no caso do Floresta+, né, que é a questão da redução da destruição e do desmatamento, como é o caso da taxonomia verde, que é falando que é realmente verde ou não, para trazer mais investimentos para essas práticas e trazendo externalidades positivas de preservação e etc., ou se reduzindo a assimetria da informação que impede esses mercados de funcionar, que é o caso do CAR, que é o caso do Código Florestal, assim, para você saber efetivamente o que está sendo preservado, o que não está sendo preservado, se o pagamento de serviço ambiental está sendo cobrado para aquele determinado território ali que está dentro do Código Florestal, porque a gente traz uma nova informação, que é o rastreamento por satélite. Então, tudo isso, gente, é o quê? São os programas de governo que têm economia ambiental no seu core, no seu núcleo, e são programas de governo que são trazidos novos na política. Então, só recapitulando quais são os planos de governo. A gente tem o plano de transformação ecológica, que ele é encabeçado pelo Ministério da Fazenda, né, que ele quer trazer uma reforma tributária ecológica, trazendo vários instrumentos econômicos de política justamente para trazer transição energética, bioeconomia, né, ou seja, dar mais valor aos nossos ativos ambientais e da nossa biodiversidade, mercado de carbono, apesar de que o mercado de carbono ainda não foi regulamentado. Então, tudo isso, por isso que tem encabeçamento aí do Ministério da Fazenda. O outro que eu falei, essa plataforma Brasil de Investimentos Climáticos, que traz junto aí a base, é a taxonomia verde, né? A taxonomia que o Brasil também está desenvolvendo, que também é o Ministério da Fazenda que está encabeçando, que é para mostrar para os financiamentos externos que a gente tem projetos aqui que estão de acordo com a taxonomia verde, que podem ser financiados por financiamentos europeus, etc., que estão de acordo também com a própria taxonomia europeia verde. Nós temos o Programa Nacional de Crescimento Verde, que é reduzir, aí é do Ministério do Meio Ambiente, que é reduzir o desmatamento a desmatamento zero, que é a valoração dos ativos naturais com a bioeconomia. Lembrando que a bioeconomia não é parte da economia ambiental, mas eles estão meio que tentando trazer para a economia ambiental com o quê? Colocando valor. Então, a partir do momento que você tem um método de valoração para dar valor a ativos ambientais, nós estamos trazendo a economia ambiental junto com a bioeconomia. E também colocar o outro instrumento econômico, que é o PSA, que é pagamento de serviços ambientais em áreas que podem ser reflorestadas e também conservadas, e esse programa de crescimento verde é encabeçado pelo Ministério do Meio Ambiente. Nós temos o Agro Brasil+, em que o seu principal core é o quê? Você dar subsídios ou créditos para práticas de baixo carbono, desde que eles produzem a mesma coisa ou mais, eles consigam, comprovar que eles têm técnicas de baixo carbono. E é encabeçado pelo Ministério da Agricultura. O programa Floresta Mais Amazônia, que traz tanto o reflorestamento quanto a preservação e a conservação, que trazemos 2 novos instrumentos de 2 novas políticas, que é a política de PSA, de pagamento de serviço ambiental, que é um instrumento econômico, e a política de mercado de carbono, que também é um instrumento econômico, e esse plano é encabeçado pelo Ministério do Meio Ambiente e, mais antigo, o zoneamento ecológico e econômico, que ainda é válido no Brasil, que é, um instrumento econômico de política de comando e controle, que é um regulamento, é uma norma que proíbe ou autoriza determinada utilização do território, que é o uso do solo, que é liderado pelo Ministério do Meio Ambiente. Então, um resumo geral, e para não estender mais, nós vamos finalizar por aqui. Se você é assinante, você vai receber tudo isso resumidinho,
com uma planilha linda dos programas e tal. Ai, gente, que coisa maravilhosa. Estou muito feliz de ter voltado. Eu espero que vocês tenham gostado deste episódio com informações mara para vocês, entendeu? Mara, foi de coração que eu produzi esse episódio. Eu gostei muito de produzir porque eu fiz uma pesquisa aí para saber quais eram os mais novos, porque realmente os mais novos estão com mais instrumentos econômicos aí no seu corpo, que eu acho que a galera está se atentando aí realmente que a gente precisa colocar meio ambiente e ecologia transversal nas políticas. Deixe seu comentário, deixe seu like, compartilhe para quem você achar que vai gostar, que precisa dessa informação e que precisa me acompanhar aí para mais informações sobre economia ambiental. E se você quiser se tornar assinante, ou seja, para participar ao vivo, ter acesso ao grupo para escolher temas, conversar comigo ao vivo em cores e receber a newsletter com resumo desses episódios e muito mais, assine apoia-se apoia-se/ambienta, ou apoia-se/ambienta. Te espero por lá, muito obrigado e até daqui a 15 dias. Bom final de semana a todos. Tchau!